Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Rodovalho Advocacia. Todas as sextas-feiras a gente grava aqui ao vivo esse podcast às 11 horas e você pode acompanhar ao vivo, tirar suas dúvidas, interagir com a gente sempre às sextas-feiras nesse horário no Instagram Rodovalho Advocacia e no canal do YouTube Rodovalho Advocacia. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga Rodovalho Advocacia e se programe para todas as sextas-feiras, às 11 horas, você está interagindo com a gente aqui sobre algum tema que vai modificar a tua vida, vai impactar na tua vida aí de uma forma que vai melhorar teu convívio, o teu dia a dia, a partir da satisfação de algum direito que você tenha. Se você também não é inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreve. Se você está assistindo esse podcast depois, deixa a tua dúvida aqui, a gente vai, na medida em que você vai comentando, a gente vai trazendo aqui suas respostas e te ajudando de alguma forma. Hoje a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. A ideia aqui é mostrar para você como você conseguir uma boa aposentadoria no futuro, como você se programar para na melhor idade, né, na sua velhice, você não ter aquela preocupação financeira. Você precisa desde já, desde hoje, começar a se programar. Isso se tornou bastante importante, principalmente depois de 2019, quando houve a reforma da Previdência. Naquele momento, fazer um planejamento previdenciário já era importante e se tornou ainda mais importante depois da chegada das novas regras trazidas pela reforma da Previdência. Então, hoje o que a gente tem são regras que são aplicadas para quem já estava contribuindo, regras aplicadas para quem vai começar a contribuir, e a gente ainda tem aquelas regras antigas que podem ser aplicadas em alguns casos, a depender da situação. Daí a importância de você se preocupar com o seu futuro, se preocupar com a sua aposentadoria, com a proteção previdenciária, para que na velhice você tenha uma tranquilidade financeira e um conforto financeiro que vai te garantir aí tudo aquilo que você precisa na melhor idade. Hoje eu estou aqui com o Dr. Maírton Rodovalho, ele é advogado aqui do nosso escritório Rodovalho Advocacia. Dr. Maírton é mestre em direito da empresa, é especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário, e ele vai bater esse papo comigo aqui para tentar, de alguma forma, aí, te ajudar a você ter um futuro mais confortável, um futuro mais tranquilo. Já vou chamar ele aqui para a nossa conversa. Doutor Maírton, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast do Rodovalho Advocacia. Bom dia, doutor João Paulo. Bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando. Dizer que é um prazer imenso poder estar aqui novamente, podendo debater um tema importante, trazer muita informação para os nossos clientes, nossos amigos, o pessoal que segue nas nossas redes sociais, e dizer que o tema hoje é bastante relevante, né? Planejamento previdenciário. Eu preciso fazer um planejamento previdenciário? O que é o planejamento previdenciário? Em que ponto me planejar previdenciariamente vai ser relevante para a minha vida financeira, na minha velhice, o que é que eu vou fazer, porque o meu salário é pouco, se eu posso conseguir um salário maior na velhice, uma aposentadoria maior na velhice. É tudo isso que a gente vai debater hoje, né? Todas as sextas-feiras a gente está aqui trazendo muita informação para você que está nos acompanhando, e hoje o tema é planejamento previdenciário. Dizer que é um prazer imenso, doutor João Paulo, estar aqui, né? Você que está aí nos ouvindo, compartilhe essa live para alguém que você conhece, que pretende fazer um planejamento previdenciário, que não sabe o que é um planejamento previdenciário, que pretende se aposentar logo mais, que tenha essa informação do que é o planejamento previdenciário e como fazer para tentar aumentar um pouco a aposentadoria no momento em que se aposentar. Doutor João Paulo, e hoje a gente já começa debatendo esse tema, né? Para quem não sabe ainda o que é planejamento previdenciário, algumas pessoas são leigas ainda nesse assunto, e aí eu já começo nosso bate-papo de hoje aqui perguntando para você: o que é esse planejamento previdenciário? De que forma isso impacta a vida do pessoal que está nos acompanhando no dia de hoje? Mas o nome ele já é muito explicativo, né? Planejamento previdenciário, planejar o futuro. Previdência vem de ser previdente, prevenido. Então, a ideia da previdência, ela já é você pensar no futuro. Você está protegido quando algum risco social aconteça com você, como uma doença, em caso
de um falecimento, prisão, acidente, caso de morte, né? Isso são riscos que podem acontecer com todos nós. E a gente precisa se prevenir para quando esses riscos aconteçam, principalmente quando eles afastem a gente do trabalho, a gente tem uma fonte de renda para nos garantir ali uma tranquilidade. A Previdência em si, ela tem essa missão. A Previdência tem essa missão de proteger o trabalhador no momento em que ele tem alguma dificuldade. E o planejamento previdenciário, ele vem para que a pessoa faça essa melhor prevenção do seu futuro, garantindo uma proteção do INSS ou de qualquer outro formato de previdência, mas a regra é que isso seja feito quando você quer se programar para se aposentar pelo INSS, para você garantir essa proteção do INSS e no futuro garantir uma aposentadoria em uma data mais breve e em um valor maior. Então o planejamento, ele vem você planejar essa prevenção, você saber qual é a melhor forma de você se prevenir agora, para quando chegar o momento de você se aposentar, você ter ali o máximo de proveito daquela contribuição que você fez para a Previdência Social, para o INSS. Então, isso ganhou força, como eu já falei aqui, principalmente depois de 2019 com a reforma da Previdência, porque existem agora muitas regras que vão garantir em momentos diferentes, aposentadorias diferentes com valores diferentes. Então está muito complicado para uma pessoa que não tem conhecimento em direito estruturar ali o seu planejamento sozinha, fazer a sua prevenção previdenciária sozinha. Ela precisa agora de um profissional que diga a ela quais são as possibilidades, quais são os caminhos que ela vai ter daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ou até mais, para que ela tenha, naquele momento em que ela atingir o tempo de se aposentar, o melhor benefício pago pelo INSS. A tendência dos últimos tempos é que os benefícios do INSS são cada vez menos favoráveis para o trabalhador, mas eles ainda são muito favoráveis. O valor que você investe pagando contribuição para o INSS não chega perto daquele valor que o INSS vai te pagar. Porque imagina, doutor Maíton, uma mulher que se aposenta aos 62, ela tem uma expectativa de viver, em média, até 85. Então, o que ela vai pagar mensalmente, se ela somar tudo, ela vai ver que dos 62 aos 85, ou seja, nos 23 anos que ela vai receber de volta esse investimento, ela vai receber muito mais do que ela investiu. Então acaba sendo, sim, um lugar de você investir também. Porque você vai ter um retorno financeiro, a gente chama de ROI, previdenciário, retorno sobre o investimento, você vai ter um retorno financeiro muito maior do que se você investisse em outras fontes de rendimento. Vale a pena, então, considerar também a Previdência Pública, o INSS, como uma forma de se investir, mas isso não é para todo mundo. A depender da idade da pessoa, de quanto ela quer investir e quanto ela quer contribuir, talvez não seja tão interessante a RI. Então, esse planejamento previdenciário, ele vem para garantir a melhor proteção para o trabalhador e para os seus dependentes, ele vem para garantir a melhor aposentadoria para ele e vem para garantir também a melhor forma dele investir. Por isso que ele precisa de um profissional, um advogado que entenda direito previdenciário, para que ele faça esse documento, ele vai documentar todos os cenários que a pessoa quiser. A pessoa vai dizer, olha, eu quero contribuir daqui para frente com um salário mínimo, em cima de um salário mínimo. Eu quero contribuir daqui para frente em cima de R$ 3.000. Eu quero contribuir daqui para frente sobre o teto da Previdência. O advogado ele vai fazer esses cálculos e vai dizer, olha, se você contribuir com X, na hora da sua aposentadoria, que vai ser em tal data, você vai ter direito ali ao valor Y. Ele vai dar essa projeção. Então, o planejamento previdenciário é isso, essa finalidade, tem essa finalidade de mostrar para as pessoas como vai estar a vida dela financeiramente em relação ao INSS daqui a 5, 10, 15 ou até mais, a depender da idade dela e da data em que ela vai se aposentar. Olha que coisa interessante, né? Doutor João Paulo acabou de trazer para nós aqui, né, que hoje, mais do que trazer informação, a gente vai tentar conscientizar as pessoas de que é necessário se precaver, se prevenir, fazer uma organização para que tenha uma saúde financeira na aposentadoria, principalmente na fase idosa da vida, que é muito necessário o dinheiro, né? O idoso ele tem necessidade de muito dinheiro. E o que a gente vai tentar fazer hoje, além de trazer informação, é também conscientizar as pessoas que é necessário se precaver, né? O brasileiro ele tem fama de deixar tudo para a última hora. E naquele momento em que deixa tudo para a última hora, que vai pedir a aposentadoria, vem os cálculos do INSS, trazem uma aposentadoria
no valor mínimo ou perto de um valor de salário mínimo. E o pessoal não entende, né? Eu contribuí sobre 2, 3, 4 salários e agora eu vou me aposentar e só consigo me aposentar com um salário mínimo. E isso é a importância do planejamento previdenciário. Para que você, além de se organizar, quando chegar lá na frente, você já tem uma base mais ou menos de quanto é que você vai receber da sua aposentadoria. Mas o brasileiro é muito disso, né? Deixa tudo para a última hora e quando vai se aposentar, aí vem com um cálculo de salário-benefício lá embaixo. E aí a gente já questiona, né, justamente nesse intuito de informar, de conscientizar, quem é que deve fazer esse planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele é indicado para todo mundo, né? Ou tem pessoas específicas que têm tipo de contribuições específicas que vai ser indicado o planejamento previdenciário? Doutor Maia, você fez uma colocação muito importante sobre a cultura do brasileiro, né? O brasileiro ele não quer encarar algo que é certo para todos nós, que é a morte, que é a velhice. Ele não quer se programar para esse momento. A gente tem uma cultura de evitar, inclusive, falar sobre isso, de evitar encarar as consequências que são inevitáveis. Todos nós vamos falecer um dia, nós não somos imortais, todos nós Uhum. vamos envelhecer, nem todos, porque tem aqueles que vão falecer antes de envelhecer, até por isso precisa se programar. Então, essa cultura acaba trazendo no Brasil um planejamento previdenciário ainda feito por poucas pessoas. Não são todas as pessoas que fazem. E também não são todas as pessoas, aí já respondendo a sua pergunta, que precisam fazer planejamento previdenciário. Por exemplo, servidores públicos que contribuem para regime de previdência próprio para os seus municípios, para os seus estados, se eles só querem aquela aposentadoria do seu regime próprio, do serviço público, eles não precisam fazer planejamento previdenciário, porque vai ser aquilo que está lá posto, aquilo que está sendo contribuído. Eles não têm uma liberdade de contribuir mais ou menos, a não ser que eles queiram mais de uma aposentadoria. Além daquela aposentadoria que eles têm do serviço público, se eles quiserem uma aposentadoria no INSS, aí sim, para esses servidores públicos efetivos, é interessante que eles façam um planejamento previdenciário. Não, se você é servidor público e está querendo contribuir para o INSS, não comece a contribuir aleatoriamente, porque você pode, inclusive, ter contribuições não consideradas quando você pagar. Você pode simplesmente jogar dinheiro fora se você sair fazendo aí aleatoriamente contribuições para o INSS de uma forma não programada, de uma forma não planejada. Mas se ele servidor público ele não quer, doutor Maito, fazer essas contribuições para o INSS, ele não precisa fazer um planejamento previdenciário. Da mesma forma, aquelas pessoas que têm empregos longos aí, às vezes entram numa empresa na juventude e só trabalha 30, 40 anos nessa empresa, ela também não tem ali a liberdade de contribuir mais, de contribuir menos. Se ela está satisfeita com aquela empresa, com a contribuição daquela empresa, ela não precisa fazer. Mas a grande verdade é que todo brasileiro que se preocupa com a aposentadoria, ele deveria fazer um planejamento previdenciário para entender como vai ser a sua aposentadoria no futuro. E aí, nessa linha, eu vou chamar a atenção principalmente de empresários, de trabalhadores autônomos, de donas de casa. São pessoas que deveriam todos eles fazer, todas elas fazerem o planejamento previdenciário. Porque o empresário ele tem algumas possibilidades ali de aumentar ou diminuir sua contribuição. Às vezes ele coloca um prolabore na empresa no valor de um salário mínimo e ter o restante ali do que entra na empresa como lucro. Ele pode modificar esse prolabore para aumentar a sua contribuição previdenciária. Então, autônomos também, empresários, donas de casas, até trabalhador que ganha um salário mínimo, ele pode fazer planejamento previdenciário para entender se ele vai ter alguma possibilidade de receber um benefício superior a um salário mínimo. Porque quando a gente vai fazer o cálculo da aposentadoria, a gente não considera só aquele período da aposentadoria, do momento da aposentadoria. A gente considera todo um histórico que leva em consideração as contribuições que essa pessoa fez, principalmente a partir de julho de 1994. Então, tudo que foi contribuído a partir de julho de 1994 vai ser considerado para fazer uma média das contribuições da pessoa. Então, esse trabalhador que ganha o salário mínimo, se em algum outro momento ele já ganhou valores altos, e se ele ainda tem muito tempo para frente, se ele não quer continuar ganhando um salário mínimo, se ele está pensando já em empreender, em aumentar a sua renda, ele pode se planejar dessa forma também. Mas principalmente os trabalhadores autônomos,
os médicos, os advogados, os engenheiros, os empresários, eles devem fazer planejamento previdenciário para definir se qual é a melhor forma de contribuir. Porque o que é que acontece muitas vezes, doutor Mair? As pessoas, você falou bem, as pessoas têm uma vida contributiva ali em valor baixo. E aí, quando chega pertinho da aposentadoria, essa pessoa quer contribuir sobre o teto da Previdência. Faltam 3 anos para me aposentar, agora eu vou contribuir sobre o teto da Previdência. Talvez isso não faça diferença. Mais uma vez, essa pessoa pode estar jogando dinheiro fora. Por isso que o planejamento previdenciário é importante, inclusive, para preservar o patrimônio atual das pessoas, para que elas não façam contribuição aleatoriamente e deixem de ter um benefício adequado, independentemente dessas contribuições. Todas as contribuições do INSS a partir de julho de 94 até o momento da aposentadoria são consideradas. Então, entenda aí que é uma média que é feita nessas contribuições e essa média precisa ser calculada. Não adianta agora, se eu tenho 30 anos de contribuição, se eu tenho 32 anos de contribuição, adianta agora eu contribuir 3 anos em um valor alto? Ou é melhor contribuir sobre o salário mínimo? Porque existe a regra do descarte ainda, que é uma regra trazida pela reforma da Previdência. Às vezes, essa pessoa, contribuindo com o valor de salário mínimo, ela tenha o mesmo valor de benefício, o mesmo valor de aposentadoria que ela teria se contribuísse sobre o teto. Devido aí essa possibilidade de aplicação de regras, de técnicas previdenciárias que tem que ser analisada caso a caso. Então, todo trabalhador deveria fazer, mas principalmente o trabalhador autônomo, o empresário, aqueles que são considerados contribuintes individuais, e o segurado facultativo, a dona de casa, o estudante, desde o comecinho da vida ali, o ideal é que já fizesse essas contribuições. E aquele trabalhador que está sem contribuir, mas está perto de se aposentar, ele também deveria fazer um planejamento previdenciário para entender se é melhor ele voltar a contribuir ou se é melhor ele ou não voltar a contribuir e esperar completar a idade para se aposentar. Porque tem alguns trabalhadores, vamos pegar o exemplo aqui daquele trabalhador que tem 20 anos de contribuição e parou de contribuir. Esses 20 anos foi lá na década de 80, de 90, não contribuiu mais para o INSS. Esse trabalhador, quando ele chegar no momento da sua aposentadoria, no caso do homem, 65 anos de idade, ele vai ter direito à aposentadoria. Por quê? Ele tem os 65 anos de idade, tem pelo menos 15 anos de contribuição ali no passado. Só que hoje ele não tem proteção do INSS. Se ele adoecer hoje, se ele falecer hoje, se ele se acidentar, ele não tem nenhum benefício do INSS. E aí é importante para esse trabalhador também fazer um planejamento para saber se ele volta a contribuir. Às vezes ele consegue voltar a contribuir contribuindo uma contribuição por ano. E garante a proteção previdenciária ali até o momento da sua aposentadoria. Esses trabalhadores, por exemplo, eles devem contribuir 6 meses para ter direito ali, para regularizar a carência de todos os benefícios do INSS, e depois que contribuir esses 6 meses, ele vai, dependendo da estratégia que for utilizada, poder contribuir uma vez só a cada 6 meses ou uma vez só a cada ano até chegar à sua idade. Então, para ele também é importante fazer o planejamento previdenciário. A ideia, então, é que as pessoas que estão se programando para se aposentar no INSS, todas elas procurem um advogado, façam pelo menos uma consulta com o advogado, para entender melhor, no seu caso, se é melhor fazer ou não um planejamento previdenciário. E aí ele vai conversar com esse advogado, esse segundo serviço, que seria o planejamento. A consulta em si é muito importante para a pessoa já entender, no caso dela, no caso concreto, se vale a pena ou não fazer um planejamento previdenciário. Informações muito importantes que o Dr. João Paulo está trazendo para a gente aqui hoje a respeito de planejamento previdenciário, né? E olha que coisa interessante que ele acabou de falar para a gente, né? Planejamento previdenciário não é você gastar mais para se aposentar. Dependendo da situação, você vai economizar nas suas contribuições. E se você está próximo de se aposentar, você deveria procurar um advogado para fazer essa consulta, fazer um planejamento, voltar a ser segurado se você não é mais segurado do INSS, né? Se você é segurado do INSS e faz uma contribuição alta, ver qual é a possibilidade de passar a fazer contribuições mais baixas, considerando essa regra de descarte, né? E aproveitar toda essa situação, em vez de gastar mais, talvez você pague menos do que você está pagando para Previdência Social. Isso é muito importante, né? A informação é muito, muito importante. E nós vivemos, hoje em dia,
doutor João Paulo, numa era da informação, né? Qualquer momento que você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto, você pode dar um Google, dar um Yahoo, né? Outro mecanismo de busca aí que tem na internet e você localiza diversas informações a respeito daquele tema. No direito previdenciário, no planejamento previdenciário não é diferente, né? Eu estou precisando fazer um planejamento previdenciário. Eu vou economizar, né? Eu quero economizar no INSS e vou economizar também na consulta com um advogado. Então eu posso dar um Google, fazer uma pesquisa lá, planejamento previdenciário, aí aparece lá pra gente, né? Calculadora de planejamento previdenciário. E aí a nossa dúvida aqui, doutor João Paulo, eu posso fazer isso, ir no Google, fazer calculadora previdenciária, fazer meus cálculos lá, qualquer pessoa pode fazer isso, ou é algo mais específico que precisa de um acompanhamento detalhado de um profissional especializado naquela área? Doutor Maírton, excelente pergunta, porque se você der um Google, você vai achar gente para resolver a sua vida de todos os jeitos. No que você procurar, vai ter alguém lá na internet oferecendo o serviço, mas a pessoa tem que tomar muito cuidado. Às vezes aqui uma economia pode ser um prejuízo muito grande. Primeiro, planejamento previdenciário, se você encontra aí alguma inteligência artificial que faz planejamento previdenciário, uma pessoa que não é advogado ou pelo menos contador, prometendo fazer planejamento previdenciário, não confie. Assim como você não deve confiar também no próprio simulador de aposentadoria do INSS. Se você entra lá no meu INSS e pesquisa lá simular aposentadoria, no próprio aplicativo aparece lá uma simulação que não é confiável. Por que não é confiável? Porque a gente precisa analisar caso concreto, documentos, esses serviços que são ofertados na internet sem pedir uma documentação, né? Se você procura na internet planejamento previdenciário, aparece um advogado previdenciarista, aí sim esse serviço provavelmente vai ser um serviço confiável, porque é alguém especialista naquilo ali que está oferecendo esse serviço. É diferente de você botar na internet planejamento previdenciário, aparece uma empresa que faz isso. E aí você não sabe a origem daquela empresa, quem são as pessoas que estão por trás daquela empresa. Então aqui a gente não é puxando a sardinha para o lado, mas já puxando, a gente precisa dar o nosso serviço, o nosso futuro para quem realmente possa trazer uma resposta importante. Porque se eu pego um planejamento previdenciário desse, feito por uma pessoa que não é um advogado previdenciarista, se eu pego um planejamento previdenciário desse, que é oferecido por um sistema de inteligência artificial, eu certamente vou estar colocando em risco o meu patrimônio. Porque aquilo ali pode lá na frente não surtir o efeito que é prometido. Daí a importância da gente procurar um profissional que realmente saiba fazer um planejamento previdenciário, que saiba fazer cálculos, porque a gente sabe quem é a pessoa que está fazendo aquilo, e a gente pode até cobrar dessa pessoa depois. Ah, você disse que minha aposentadoria ia ser X e não foi. Agora, se a gente pega aí qualquer aventureiro na internet, se pega qualquer sistema de inteligência artificial, a gente está perdendo essa possibilidade de responsabilizar aquela pessoa que não que deu aquela informação ali. Então não confie em informações que vêm da internet. Se não for ali alguém especializado, se você conseguir identificar que aquela pessoa que está oferecendo o serviço na internet é especializado, aí sim você pode confiar. Agora, se é alguém que você não sabe quem é, que você não tem como coletar informações daquela pessoa, se é uma empresa que oferece isso, se é alguém que está no YouTube, um youtuber, influenciadores. A gente tem no YouTube muitos influenciadores previdenciários, muitos youtubers previdenciários. Tomar muito cuidado, porque se aquela pessoa não tem uma formação adequada, não tem uma especialização previdenciária, talvez aquela informação seja muito arriscada e você tenha esse risco aí de jogar seu dinheiro fora, não só ao pagar o planejamento, mas ao investir a partir daquelas orientações que lhe foram dadas, doutor Maia. Então tem que tomar muito cuidado e não confiar, inclusive, no simulador de aposentadoria do INSS. Aquele simulador não calcula corretamente o tempo de contribuição, ele não considera algumas atividades especiais, ele não considera uma série de fatores que vão impactar, sim, na hora da aposentadoria. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, né? Vamos lá no Google. Isso é natural. A gente tá doente, sofreu aquela dor de cabeça, tá com febre, já pergunta ao Google ali, já bota os sintomas e o Google já vai dar um panorama. Mas se a coisa é séria mesmo, você não vai confiar naquela informação relativa à tua saúde e da mesma forma você deve agir quando estiver falando em relação ao teu futuro. Não confie nessas informações, não confie sequer no simulador do INSS. Então é isso, pessoal, tá?
É costume do brasileiro, é cultura do brasileiro fazer essa pesquisa junto ao Google, né? E aí isso acontece até mesmo na saúde da gente, como o doutor João Paulo falou. Às vezes a gente tá com uma dor de cabeça e pergunta no Google, né? Dor de cabeça, o que é? Né? O que Exatamente. tomar? Né? Da mesma forma para a medicina, também funciona para a área jurídica, né? E hoje em dia, o advogado, o jurista, ele está muito especializado, né? Assim como tem um médico cardiologista, tem um advogado que é especializado em direito previdenciário e que é especializado em direito previdenciário no planejamento previdenciário. E é importante contratar um profissional desse, porque você vai fazer um investimento. Às vezes você pensa em economizar, mas é uma economia que no final das contas vai sair mais caro. Você vai estar gastando talvez um valor que não deveria estar gastando para pagar uma contribuição para o INSS, é, e não vai ter um retorno lá na frente que vai ser algo suficiente para o que você queria. Né? Às vezes você quer se aposentar com um pouco mais, um salário-benefício um pouco maior, né? E faz esses cálculos tentando economizar naquele momento e lá na frente você vai sofrer as consequências. E aí quem está assistindo a gente aqui, né, deve estar se perguntando, né, vale a pena contratar um profissional dessa área para fazer o meu planejamento previdenciário? E para a gente trazer mais informação aqui, doutor, é, é caro um planejamento previdenciário, né? Quanto custa em média, né? Logicamente, cada profissional vai ter o seu valor. Mas, além de gastar, né, não seria um investimento? Qual é o seu posicionamento a respeito dessa situação? E, doutor Maito, você falou, o pessoal que está assistindo ao vivo aqui deve estar se perguntando, é a dona Aldenora Moreira, obrigado por estar aqui, dona Aldenora Moreira, ela está perguntando como é que faz para fazer uma pergunta no privado, aqui só, quando sair da live, dona Aldenora, manda um direct aqui no próprio Instagram, que a gente vai conversar com a senhora e tirar a sua dúvida aqui no Instagram, né? Ela está assistindo no Instagram, mas se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa a tua dúvida aqui nos comentários, que a gente vai te responder também. Só lembrando que no Instagram, todas as segundas e quartas-feiras, a gente tem replay dessas lives que são gravadas na sexta-feira. Então, se você entrou aqui na live, pegou o barco andando e está interessado nas informações, fica ligado, porque aqui no nosso Instagram, Rodovalho Advocacia, nas segundas e quartas-feiras a gente tem replay dessas lives que são gravadas ao vivo na sexta. No podcast do YouTube a gente disponibiliza logo na sequência, terminou aqui a transmissão, a gente já disponibiliza no YouTube o podcast Rodovalho Advocacia. E respondendo a dúvida aqui de Dr. Maírton, planejamento previdenciário, você vai encontrar de todos os preços, tá, doutor Maírton? Você vai encontrar na internet planejamento previdenciário de 300, de 500, de 600 reais, mas é aquela história, aquilo que a gente já falou, quem está cobrando esse valor? Um bom advogado, ele não vai cobrar um planejamento previdenciário barato, porque ele vai fazer um serviço perfeito. Ele vai se debruçar sobre a vida daquela pessoa, sobre a história, sobre a documentação daquela pessoa. Ele vai passar dias ali investigando o histórico dessa pessoa, as possibilidades futuras dessa pessoa, e ele não vai cobrar barato para isso. Então a gente vai encontrar planejamento previdenciário de todos os preços. O comum entre os advogados é que aí algo em torno de R$ 3.000, 5.000, 7.000, ou até mais, até mais, um valor mais alto, pode ser cobrado. E aí sim, você vai ter certeza que vai estar pagando um valor justo para um trabalho que vai mudar a tua vida lá no futuro. É encarar esse pagamento como um investimento de fato. Porque se você não faz planejamento previdenciário e você quer aumentar a tua contribuição no INSS, talvez você vai perder muito mais dinheiro do que gastar esse valor com um advogado previdenciarista. Então é muito interessante que as pessoas, ao procurarem o serviço de planejamento previdenciário, desconfiem de valores muito baixos. O advogado, inclusive, ele tem uma tabela da OAB que ele deve seguir, ele não pode cobrar abaixo dessa tabela da OAB, sob pena de estar abiltando os honorários da advocacia. Então ele pode, inclusive, sofrer penalidades da OAB se ele cobra abaixo dessa tabela. Essa tabela traz valores ali a partir de R$ 3.000 em diante. E aí tem advogado que cobra valores de 5, 10, 7, 15, R$ 20.000. Existem advogados cobrando para fazer planejamento previdenciário. E digo a você, doutor Marito, é um pagamento justo, porque aí sim o advogado ele mergulha na história da pessoa, mergulha na documentação, ele vai identificar, inclusive, doutor Marito, se tem a possibilidade de aumentar o tempo de contribuição dessa pessoa. Ele vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, o senhor já teve atividade rural
na sua juventude, o senhor já foi agricultor quando era jovem, lá na década de 80 até 1991, se essa pessoa disser fui, então ele vai dizer, pois traga tais provas, vá atrás disso, vá atrás daquilo. Por quê? O tempo de atividade rural anterior a 1991, ele conta como tempo de contribuição, independentemente da pessoa pagar. Isso é informação que um advogado previdenciarista vai saber e outro profissional não. Ele vai saber, ele vai perguntar, você já teve atividade exposta à insalubridade, à periculosidade, atividade chamada de atividade especial? Ele vai saber se dá para aumentar o tempo de contribuição dessa pessoa através da conversão dessa atividade especial em tempo de contribuição comum. Ele vai perguntar se a pessoa já trabalhou naquelas escolas agrícola, industrial, escola técnica, na juventude, para saber se dá para aumentar o tempo de contribuição na condição de aluno-aprendiz. Então, existe ali muitas possibilidades de aumento de tempo de contribuição de uma pessoa que só um especialista vai saber fazer. Por isso que planejamento previdenciário deve ser considerado como um investimento no futuro, porque além de ver a possibilidade de ter uma melhor contribuição para ter uma melhor aposentadoria, o especialista ele vai identificar se você consegue aumentar o valor da tua aposentadoria sem fazer mais contribuições do que as normais, acrescentando aí esses tempos de contribuições, como eu estou te falando. E esse profissional ele vai identificar também possibilidades de dores de cabeça na hora da aposentadoria. Porque se a pessoa que não faz o planejamento previdenciário e pede uma aposentadoria ao INSS, em boa parte das vezes existe ali uma exigência do INSS que a pessoa sane algumas pendências que existem no histórico de contribuições dela, no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando você baixa o seu CNIS lá no meu INSS, você tem que dar atenção a um campo lá, uma coluna que aparece com o nome indicadores. Naquela coluna tem informações se você precisa ou não fazer alguma coisa, algum tratamento antecipado para não ter nenhuma dor de cabeça na hora da tua aposentadoria. Porque às vezes você pagou uma contribuição fora do prazo, o INSS pode não considerar aquela contribuição. Às vezes você pagou uma contribuição abaixo do valor do salário mínimo, o INSS pode não considerar aquela contribuição. Às vezes você exerceu uma atividade que precisa ser comprovada, o INSS pode não considerar aquele tempo de contribuição que está lá e que, por exemplo, o simulador de aposentadoria do INSS não considera. Quem vai identificar isso? O advogado previdenciarista. Ele já tem uma visão clínica, ele vai identificar, olha, no período de tanto a tanto, você precisa fazer um tratamento no seu CNIS para não ter problemas na hora da aposentadoria. Quando a gente pega um cliente que aparece aqui com uma carta de indeferimento, com a comunicação de decisão do INSS, a gente identifica muito disso, doutor Maírton. Às vezes, se ele tivesse feito um tratamento antecipado de aposentadoria através de um planejamento previdenciário, ele não teria aquele indeferimento. Ele teria conseguido a aposentadoria. E o planejamento previdenciário, ele evita, inclusive, que na hora da aposentadoria você precise contratar um advogado. Porque o advogado ele vai fazer o teu histórico, ele vai ver as pendências, ele vai te dizer o que é que você precisa fazer daqui para frente. E lá na hora da tua aposentadoria, talvez você nem precise de um advogado para se aposentar. Nem precisa contratar, você consiga fazer sozinho, porque vai estar tudo bonitinho, você vai estar fazendo as contribuições como deve fazer e não vai ter problema nenhum na hora de requerer seu benefício ao INSS sozinho, sem advogado. Muita informação importante aqui para nós no dia de hoje, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora, mas é importante você se precaver para eventualmente na hora de você se aposentar, você conseguir o melhor benefício possível. Há alguns questionamentos que chegam para a gente aqui nos bastidores, doutor João Paulo, é o seguinte, né? O brasileiro também é um pouco desconfiado, né? Além de deixar tudo para a última hora, de tentar resolver tudo através de internet, né? É um pouco desconfiado, né? No sentido de que o planejamento previdenciário vai trazer, nem sempre vai trazer gastos a mais, mas muitas das vezes vai trazer economia, né? O cara vai, em vez de contribuir a mais, se já vem contribuindo há um bom tempo com aquele valor, talvez ele contribua menos. E dependendo da situação também, ele vai deixar de pagar alguns meses, contribuir uma vez por ano, como você já falou aqui, assim por diante, né? Então, é uma coisa que, em muitos casos, traz economia para a pessoa que busca o planejamento previdenciário. E a grande questão que chega para a gente aqui é: isso é legal, né?
existe alguma irregularidade em fazer um planejamento previdenciário, eu não vou estar burlando alguma regra previdenciária, alguma lei previdenciária, lei de contribuição e lá na frente eu vou conseguir um benefício bom, mas posso ser penalizado pelo INSS, pela Receita Federal e assim por diante. É legal o planejamento previdenciário? Totalmente ilegal, doutor Maíra. Não tem nada de irregularidade, porque o advogado ele vai trabalhar com as leis, com as regras, com as normas. Ele vai pegar as diversas possibilidades de aposentadoria que existem, principalmente depois da reforma da Previdência, e vai ver qual é a melhor para o cliente. Vai tentar encaixar o histórico dele em todas essas regras de aposentadoria para ver qual é a melhor. Então não tem nada de irregularidade. Às vezes, as pessoas chegam ali a fazer esse tipo de comentário porque acham que há alguma tentativa de burlar essas regras. E não, é apenas uma aplicação da melhor regra no caso concreto. Às vezes você pede uma aposentadoria hoje, doutor Maicon, por telefone, liga para um 35, se tiver tudo bonitinho lá, essa aposentadoria pode sair no mesmo dia. Só que será que é a melhor aposentadoria para você? Será que é a melhor regra? Será que é o melhor valor a se receber? Tudo é dentro da legalidade. O planejamento previdenciário é um serviço prestado pela advocacia e por outros profissionais, como contadores também especializados em previdenciário, que devem ser dentro das regras, dentro daquilo que a lei manda. Qualquer orientação fora das regras, o próprio profissional ele vai estar infringindo ali suas normas éticas. O próprio profissional que dá essa orientação pode ser punido por fazer uma orientação inadequada. A gente teve uma discussão muito intensa recentemente, no ano aí 2021, com a possibilidade do chamado milagre da contribuição única. Os advogados identificaram ali dentro das leis uma lacuna. E nessa lacuna permitia que a pessoa fizesse uma contribuição no valor do teto da Previdência Social e aumentasse consideravelmente o valor da aposentadoria das pessoas com essa única contribuição. A pessoa tinha as contribuições anteriores, imagina uma pessoa que contribuiu a vida toda com salário mínimo. Aí quando chegava perto de se aposentar, ela fazia essa única contribuição sobre o teto e recebia muito, mais muito, além daquilo que ela receberia se ela não fizesse essa contribuição. Isso era chamado de milagre da contribuição única. É o milagre da contribuição única que era legal até a mudança da lei. Então se polemizou muito, não é certo, os advogados estão orientando as pessoas a fazerem isso, mas estava dentro da lei. Não tinha nada de errado, era uma lacuna que existia na lei e o INSS era obrigado a pagar. Depois dessa polêmica, foi que identificaram essa lacuna e mudaram a lei. Ela não existe mais hoje, salvo para algumas pessoas que já têm o direito adquirido a essa regra. Mas era uma regra que estava na lei, era uma regra que era aplicada normalmente, o INSS pagava, embora alguns procuradores do INSS achassem ruim, era o que estava na lei, não tinha nada de irregular. Então pode ficar tranquilo, se você está pensando em fazer planejamento previdenciário, não há nada de irregular, até porque se tiver alguma irregularidade ali, o próprio advogado que orientou de forma irregular, ele pode ser punido eticamente perante a OAB, perante as normas éticas da advocacia, por dar esse tipo de orientação, doutor Maírton. Verdade. Então, é muito importante esse tema, né? É importante você procurar um profissional especializado na área, porque aí ele vai dar um parecer para você adequado, um parecer respeitando as leis, um parecer que vai fazer você economizar dinheiro, mas também vai respeitar todo o ordenamento jurídico e vai evitar que você tenha qualquer penalidade lá na frente, seja pelo INSS, seja por parte da própria Receita Federal, né? E isso é de extrema importância, né? Procurar um profissional capacitado para dar aquela orientação, aquele parecer adequado para o seu caso, né? E ao invés de você estar gastando, você vai estar investindo no seu futuro, investindo na sua aposentadoria. E falando em investimento, doutor João Paulo, é importante a gente destacar aqui também que o planejamento previdenciário ele vai analisar toda essa questão referente a contribuições para o INSS, mas também vai analisar possibilidades no sentido de que você pode deixar de fazer uma contribuição para o INSS ou reduzir a contribuição para o INSS e pegar aquele dinheiro que você está economizando e investir em outra coisa, como, por exemplo, a previdência privada. Previdência privada
é algo que não é novo aqui no nosso país, mas que ultimamente vem se difundindo bastante, porque as pessoas elas estão entendendo de que o INSS não é mais aquela benesse toda que era antigamente. O INSS nem sempre vai ser a melhor opção para você. Né? Talvez seja interessante você contribuir para o INSS com um valor significativo que vai ter uma renda certa para você quando você se aposentar, mas também talvez seja importante você tirar uma parcela daquele investimento que você está fazendo no INSS para se precaver na sua aposentadoria e investir numa previdência privada, em que você vai estar mensalmente contribuindo também, né? Só que dessa vez para um banco privado, né? Eu falo em banco privado, mas pode ser banco público também, fazendo investimento para uma instituição bancária. E aquele investimento que você está fazendo para aquela instituição bancária vai estar sendo guardado lá, vai estar rendendo um determinado valor e rende um valor significativo. E essa renda, quando você se aposentar, você vai ter uma renda a mais além do valor que você tem para o INSS, mas também vai ter um valor nesse investimento que você fez nessa instituição bancária. Sendo possível até você sacar o montante todo de uma vez, né? E saca o montante todo de uma vez e vai investir em outra coisa que você tem, né? Então isso é importante também, doutor João Paulo, a gente destacar que às vezes as pessoas elas ficam se resguardando em estar gastando dinheiro, né? Mas não enxergam todo o panorama possível que o planejamento providenciário pode trazer para a vida dela. Né? São vários fatores que serão analisados, né? Desde economizar na aposentadoria, economizar na contribuição, mas também aumentar a aposentadoria e possibilitar também você pegar aquele valor que você economizou junto ao INSS e levar lá para a previdência privada e ter uma renda maior quando se aposentar. Não é isso? A gente pode tirar muitas reflexões, doutor Marrito, disso que você está propondo aqui, que a gente converse agora. Mas antes disso, deixa eu só falar aqui, doutora Sabrina Magalhães, também conhecida como Meu Amor, está aqui assistindo a gente também. Sabrina, um beijo, te amo. Ela está fazendo um comentário que é extremamente importante aqui, ó. Ou seja, fazendo o planejamento previdenciário, garante o deferimento da aposentadoria, economiza com honorários de advogado no momento de requerer aposentadoria. É isso que a gente comentou há pouco, né? Um beijo, meu amor, Sabrina. Ela está assistindo aqui pelo Instagram, né? A importância de assistir ao vivo é isso, a gente consegue ter essa interação aqui. Então, assim, se você já chegou nessa live depois que começou, já segue o nosso Instagram e já se programa para todas as sextas-feiras você está aqui com a gente às 11 horas. E também no YouTube, no nosso canal Rodovalha Advocacia. Segue o nosso Instagram, Rodovalha Advocacia, se inscreve no nosso canal do YouTube, Rodovalha Advocacia, e se programa toda sexta-feira. Você está interagindo com a gente aqui. Um beijo, Sabrina, te amo. Doutor Maírton, o retorno sobre o investimento talvez seja um dos principais atrativos do planejamento previdenciário. Por que isso? Porque a gente já vem falando aqui desde o começo que é bem possível que a pessoa jogue dinheiro fora, né? Se não fizer um planejamento previdenciário. Em algum momento ela vai estar fazendo contribuições ali que não são necessárias, que vão ser descartadas, que não vão ser consideradas na hora da sua aposentadoria, ou até além daquilo que ela precisa. Então, precisa cuidar do patrimônio, inclusive daquilo que você vai investir no seu futuro. Quando você fala em previdência complementar, ela surge para aquelas pessoas que querem algo além daquilo que é oferecido pelo INSS. O INSS hoje em dia ele oferece benefícios, salvo algumas exceções, somente até o teto de R$ 7.800 aproximadamente. Passou disso, a gente tem algumas exceções ali raríssimas, mas passou disso o INSS não vai pagar nenhum benefício. Imagina aquele empresário que tem uma renda ali mensal de 20, 30 mil reais. Ele não vai conseguir manter o seu padrão de vida com a aposentadoria do INSS. Então o que é que ele tem que fazer? Procurar uma previdência complementar para quando ele chegar na velhice, ele ter ali pelo menos a manutenção do seu padrão de vida. Mas isso vale também para aquelas pessoas que ganham menos do que o teto da Previdência Social. Ela vai entender se vale a pena para ela contribuir agora com um valor maior ou se é melhor contribuir sobre o salário mínimo e pegar o que sobra dessa contribuição que ela faria, que ela estava disposta a fazer, e investir na Previdência Complementar ou em qualquer outra fonte de investimento. Por isso que o planejamento previdenciário ele garante ali essa informação sobre o investimento. É um item essencial do planejamento previdenciário a informação
de quanto você deve investir para ter direito à melhor aposentadoria. O planejamento ele vai trazer a melhor situação para você, o melhor cenário para você dentro do INSS. E aí, nesse melhor cenário, talvez sobre algum dinheiro. De repente, você está contribuindo ali com 2 mil reais por mês para o INSS. Né? E aí, o planejamento previdenciário vai dizer: olha, não continua contribuindo, começa a contribuir sobre um salário mínimo, traz contribuição para 300 e pouco, vai voltar ali a tua contribuição, a contribuição sobre um salário mínimo, 20% do salário mínimo, vai dar aí mais ou menos, nem 300 e pouco, menos de 300 reais. Então, baixa a tua contribuição para o salário mínimo e vai sobrar ali para essa pessoa mais de 1.700 reais que ela estava pagando para o INSS e ela pode investir de outra forma agora. Claro que isso não ocorre em todas as situações. Eu estou dando um exemplo que é muito comum acontecer. Você identifica, olha, você já fez contribuições suficientes para a gente garantir a melhor aposentadoria para você. Não adianta continuar contribuindo num valor alto. Agora, quando é que isso pode ocorrer? Naquelas pessoas que podem reduzir o valor da sua contribuição. Nem todas as pessoas podem fazer isso, doutor Maíra. Tá bom? Empresários conseguem fazer isso através ali da forma através de alguns ajustes fiscais nas relações fiscais da sua empresa, né? Na forma de retirada de lucro, se é prolabore, se não é. Então, os empresários conseguem fazer isso. As pessoas que são segurados facultativos, a dona de casa, o estudante, eles conseguem fazer essa redução. Aqueles trabalhadores que têm uma obrigatoriedade de contribuir, eles têm que tomar cuidado para fazer essa redução, para não incorrer ali numa penalidade inclusive criminal, de sonegação fiscal. Né? Ter problemas com receita, ter problemas tributários, problemas fiscais. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que o advogado é importante nesse momento, até para prevenir que a pessoa não cometa um crime de sonegação fiscal previdenciária, que ela pode cometer se ela quiser baixar a sua contribuição, tendo a obrigação de contribuir nos valores reais que ela recebe. Então tem que tomar muito cuidado. Mas o planejamento ele vai identificar se dá para você baixar essa contribuição e baixando essa contribuição vai sobrar um dinheiro que a pessoa pode investir de outra forma ali, como você citou, planejamento ou na previdência complementar ou qualquer outra fonte de investimento ou até mesmo usufruir no presente desse dinheiro que pode sobrar a partir do planejamento previdenciário na hora de fazer contribuições. Sim, muito importante saber disso, né? E como a gente vem falando ostensivamente, né? É importante você buscar um profissional capacitado para fazer esse planejamento previdenciário e te apontar as possibilidades cabíveis no seu caso em específico. Porque cada caso é um caso diferente, né? Sim. A gente está falando aqui de maneira geral, a gente está falando aqui de maneira genérica, mas é necessário analisar cada caso, né? O caso de seu Francisco não é o caso de seu Chico, né? Cada caso é um caso, por isso que é importante você procurar um profissional capacitado de sua confiança para fazer tudo isso. Mas, assim, acho que tem muita dúvida dos nossos clientes, dos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui, né, de situações práticas do nosso dia a dia, né? Chega muito questionamento para a gente aqui no sentido de que, olha, doutor, quanto eu tenho que contribuir para me aposentar com 2 salários mínimos, né? Isso vai ser possível no planejamento previdenciário, né? O advogado consegue trazer um panorama futuro de quanto é que a pessoa vai receber e quanto ela tem que contribuir hoje em dia para ganhar aquele valor. E isso é possível na prática do planejamento previdenciário? Mais um item fundamental no planejamento previdenciário. Né? O advogado vai fazer esse planejamento previdenciário, ele vai estruturar esse planejamento previdenciário em um documento que ele vai entregar ao cliente, e nesse documento vai ter lá dizendo, olha, se você quiser se aposentar com 2 salários mínimos, você tem que fazer X. Se não tiver esse item no planejamento previdenciário, o planejamento está mal feito. Porque uma das razões de existir do planejamento previdenciário é justamente informar quanto a pessoa precisa contribuir para ter direito àquela aposentadoria que ela almeja no futuro. Se o planejamento não informa isso que é básico, que é essencial, está sendo feito de uma forma errada, está um serviço mal feito. Daí a importância, mais uma vez, de contratar alguém que realmente trabalhe com esse tipo de serviço, porque se vai nessas pesquisas de Google, se vai para os aventureiros da internet e contrata um serviço, paga ali valor baixo, vai estar jogando dinheiro fora, porque a informação que teria que ter, a informação correta, confiável, segura, ela não vai vir.
Então o planejamento, ele tem essa missão de dizer, olha, ele vai identificar falhas no passado, possibilidades de aumento de tempo de contribuição. Falhas no passado que eu falo, no teu histórico de contribuição não tem aqui, por exemplo, um vínculo com a empresa tal. Está na tua carteira, mas não está no teu histórico de contribuição. No histórico de contribuição, não tem uma atividade que você exerceu como uma atividade especial, aquela atividade insalubre, aquela atividade perigosa. Então ele vai investigar o passado, ele vai identificar falhas no passado, ele vai identificar possibilidades de aumento de tempo de contribuição, ele vai identificar a melhor regra a ser aplicada na aposentadoria, a melhor aposentadoria, e ele tem que identificar o melhor valor dentro dessas regras. E, por fim, ele deve perguntar ao advogado, deve perguntar ao cliente qual é a expectativa dele em relação à aposentadoria, com quanto ele quer se aposentar. E aí o advogado vai trazer também para o cliente esse cenário, daquilo que o cliente quer. Não adianta só o advogado dizer, olha, se você contribuir com o teto, você vai receber X, se você contribuir com o salário mínimo, vai receber X. Não, o advogado tem que conversar com o cliente e dizer, olha, você quer se aposentar com quanto? E aí o cliente vai dizer, olha, eu quero se aposentar com quanto? O advogado vai perguntar, você quer contribuir com quanto? O cliente vai dizer. E aí nesse cenário da realidade do cliente, por isso que é diferente, como você bem falou, o caso do seu Francisco é diferente do caso da Dona Maria. Então, dependendo da realidade, da disposição do cliente em contribuir, o advogado vai mostrar para ele a realidade desse cenário. Quem faz isso? São programas de cálculos previdenciários. Então, os advogados que trabalham com planejamento previdenciário, eles têm esses programas, eles pagam caro, inclusive, para ter acesso a esses programas, e os programas eles vão trazer esses cenários, mas não é simplesmente o advogado jogar a informação lá no programa e o programa trazer o planejamento previdenciário pronto. Não. O programa vai trazer relatórios, que a partir desses relatórios o advogado prepara o planejamento previdenciário do cliente. O sistema ele não vai fazer isso. Não dá para a gente confiar na tecnologia quando a gente fala em planejamento previdenciário. Ela auxilia. Os programas de cálculo fazem o cálculo, mas a aplicação de cada cálculo, para cada regra, para cada situação, aquela inclusão de um tempo de contribuição que está faltando, aquela lacuna no histórico de contribuição, o sistema não vai fazer. Tem que ter pensamento humano. Por isso que a gente, quem é da advocacia, eu pelo menos não me preocupo muito, doutor Maia, com essa história de que a tecnologia vai tomar os nossos lugares, porque não vai. Tem que ter o pensamento humano ali, o olhar identificado para cada pessoa. E aí deixa eu registrar aqui só, dona Auxiliadora Marins, a mãe de Maria Antônia, está sempre com a gente aqui nas sextas-feiras, está mandando boa tarde, dona Auxiliadora. E ela disse que já é aposentada. Com certeza, no meu tempo, não haveria essas lives, doutor João Paulo, para me confirmar. Exatamente. Para quem já é aposentado, infelizmente não tem muito o que fazer, porque no INSS, quando você se aposenta, não tem aquela desaposentação para calcular uma aposentadoria melhor. Então, assim, tem que ser prevenção. O planejamento é anterior à aposentadoria. Depois da aposentadoria, se você não está conformado aí com uma aposentadoria, aí você procura um advogado para ver se há possibilidade de revisão da aposentadoria, dependendo do caso. Mas o planejamento ele é prévio. Aí a dona Maria Auxiliadora, ela está dizendo aqui, a Auxiliadora Marins, está dizendo aqui que, infelizmente, já é aposentada e não teve essas informações antecipadas. A dona Auxiliadora Marins, que é a mãe da Maria Antônia, né, que está aqui na nossa produção, está aqui atrás das câmeras, nos dando suporte, fazendo esse live, esse podcast acontecer, doutor Maia. Muito bem, pessoal. Já estamos com o tempo se esgotando aqui, doutor João Paulo. Espero, né, que possamos ter trazido informação suficiente para você, pelo menos, entender o que é o planejamento previdenciário, né? Como é que funciona o planejamento previdenciário? Quem deve fazer esse planejamento previdenciário e o mais importante de tudo, né? Quanto eu vou gastar e quanto eu vou economizar fazendo o planejamento previdenciário. Nosso tempo já está se esgotando, doutor João Paulo. Agradeço sua presença, agradeço o convite por participar desse momento de muita informação, de muito aprendizado. Cumprimento a todos que tiveram a paciência e nos prestigiaram nessa live de hoje. Se você assistiu na data de hoje e achou que é algo importante, conhece alguém que pode ser beneficiado com essa informação do planejamento previdenciário, pega essa live que vai ficar gravada aqui no Instagram, no YouTube, encaminha para essa pessoa e manda ela assistir para
ter essa informação a mais, né? E aqui eu já me despeço da data de hoje, né? Desse momento de hoje, desse podcast de hoje que a gente fez aqui. Agradeço ao pessoal que está aqui nos bastidores, Maria Antônia, Everaldo, que estão dando o suporte para a gente fazer essa live, né? E agradeço a presença de todos que nos acompanharam até o momento de hoje, tá? E a palavra está com você, doutor João. Obrigado, doutor Maírton. Todas as sextas-feiras, às 11 horas, a gente está aqui ao vivo gravando o podcast Rodovalha Advocacia no Instagram, Rodovalha Advocacia, e no YouTube, Rodovalha Advocacia. Essa live e muitas outras lives que a gente já fez aqui, muitos outros podcasts que a gente já fez aqui, já estão disponíveis no YouTube. Se você perdeu, pegou pela metade, dá uma corrida lá no YouTube, em instantes vai estar disponível lá. Nas segundas e quartas-feiras a gente faz replays aqui no nosso Instagram e todas as sextas-feiras se programa para você estar com a gente debatendo aqui com os advogados do Rodovalha Advocacia, doutor Maírton, doutor Everaldo, doutora Sheila, doutora Letícia e outros convidados que vão vir aqui às sextas-feiras para a gente trazer para você a melhor informação para que você faça uso dessa informação ou compartilhe com alguém que você gosta, que sabe que vai se beneficiar dessas informações e tem ali o teu direito satisfeito. Obrigado. Até o nosso próximo podcast Rodovalha Advocacia.